ela é pertencente a Cristo no sentido duplo, tanto pela criação como pela redenção. Então vale a pena. Nós somos, pela Bíblia Sagrada, somos colocados como vaso a receber o tesouro do Evangelho, para levar ao mundo, levar às pessoas estas verdades. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta de Coríntios, capítulo 4, versículo 7, veja o que ele disse a respeito deste vaso, né, que somos nós. E vasos, numa grande casa, tem diversos, né? Vasos com material diversificado também. Nós vamos analisar. Então, segundo Coríntios 4, primeiramente, versículo 7, diz assim: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Versículo 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Versículo 9. Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Bom, será que nós enfrentamos dificuldades na luta da pregação do Evangelho que foi designado por Jesus? Sim, irmãos. Sim. Enfrentamos lutas e problemas, tribulações, mas nunca devemos desanimar. Mesmo passando por luta, por dificuldades, devemos lembrar: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. Quem é esse vaso de barro? São todos instrumentos que aceita Cristo, aceita as condições do discipulado de Cristo, de todo o coração, né? Para que a excelência do poder seja de Deus, não de nós. Nós não temos capacidade alguma. O que acontece? Um vaso de barro recebendo um tesouro. Talvez um vaso de barro não tem muito valor aparente. Mas o que faz o valor do vaso? Aí, nesse sentido, é o conteúdo que ele recebe. Valoriza este vaso. Então, qual é esse conteúdo? Em primeiro lugar, o Evangelho quer dizer boas novas. Quem é as boas novas do Evangelho? É Cristo. É Cristo é boas novas. Evangelho sem Cristo não é evangelho. Mas sim, Cristo é a personagem central do evangelho da nossa salvação. No livro de Romanos 1, versículo 16, diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho é o poder de Deus. Então, que o poder seja de Deus e não de nós. Nós não temos capacidade alguma, né? Nós não temos capacidade alguma. Mas, aí nós podemos analisar. Vamos, ainda segundo Timóteo 2, agora vamos analisar. 2, 20 e 21. Então, numa grande casa, foi lido o versículo 20. Nós vamos repetir a leitura do 20 e também ler o 21. O que diz aqui o apóstolo
Paulo nesse sentido. Capítulo 2, da segunda carta, versículo 20 e 21. Fala assim. Dois, 20 e 21. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então, o que nós podemos analisar? Numa grande casa, tem o quê? Numa grande casa, há vários tipos de vasos. Vários tipos de vasos. Que casa é essa? Que casa é essa? Primeiro lugar, a casa é o mundo. A casa é o mundo. Jesus, quando alguém perguntar para ele, que feridas são essas nas tuas mãos? Essas foram as feridas com que fui ferido na casa de meus amigos. Quem é esses amigos? Todos nós. Está vendo? Sendo nós ainda inimigo dele, ele nos chama de amigos. Veja como Jesus trata com o pecador. Ele é amigo dos pecadores. Ele é amigo dos pecadores. Ele diz, eu fui ferido na casa dos meus amigos. Veja como Jesus trata nós, irmãos. Zacarias 13, versículo 6, diz assim, se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele, são as feridas com que fui ferido em casa de meus amigos. Alguém irá perguntar a Jesus. Muitas das vezes, alguém aceita Cristo de todo o coração como seu salvador pessoal, sem o conhecimento do plano da redenção. Não tem o conhecimento, apenas entendeu que ele é um pecador e que Cristo veio morrer para salvar ele. Ele foi salvo sem passar pelas escolas, o aprendizado das doutrinas. Talvez está no seu leito de dor, respirando mais um pouco de tempo apenas. E agora chega um missionário, uma pessoa, uma missionária, né, em determinado lugar onde encontra essa pessoa, fala de Cristo para ele, ou para ela, e ela aceita. Quando chegar lá na eternidade, quando Cristo voltar para buscar o seu povo, vai ver Jesus tão bondoso, tão lindo, tão bonito, porém, todo marcado, todo cicatrizado. Sua fronte, as mãos, os pés, o lado de Cristo, tudo cicatrizado. Que feridas são essas? Porque o que vai chamar muita atenção é que as mãos dão um reflexo naquelas cicatrizes. É o reflexo. Abacuque 3, versículo 4, né? Então dá aquele reflexo na mão dele. E aquilo chama a atenção. Para alguém perguntar, quem já estudou, quem aceitou de coração, estudou todos os pormenores do plano da redenção, ele compreendeu
essa situação e espera, uma vez salvo, contemplar essa situação. E ele não vai fazer essa pergunta. Vai fazer uma pergunta quem não estagiou, quem não foi ensinado os pormenores. Apenas entendeu que Cristo, bondoso Salvador, morreu na cruz, inocente pelo nosso culpado, e a pessoa aceitou no último alento dele. Então, o que acontece? Aí está esta situação. Por isso que nós devemos ter todo o cuidado. Todo o cuidado. Deus quer usar-nos como um vaso escolhido. Vamos continuar. Jesus deu uma advertência para nós, para termos todo o cuidado, para não escandalizar nenhuma alma, que as almas são muito caras para o céu. Todos, seja as pessoas com seus maiores defeitos, são preciosos para Deus. Deus ama todas as pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. E também recomenda a nós também não fazer. Não considerar uns melhores, outros piores. Vamos ver o que Jesus disse aqui no livro de Lucas, no capítulo 17, o verso 1. Diz assim: e disse aos discípulos, e Jesus disse aos discípulos: é impossível que não venha escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fazer o quê? Fora que pusesse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Então, o cuidado que nós devemos ter com a alma é muito especial. Nós ouvimos a letra do hino que eu cantei aqui, que estava bastante baseado, a letra do hino, nesses pormenores bíblicos. O valor de uma alma. Irmão, os Escritos falam que ninguém sabe quem vai se salvar. Ninguém sabe quem vai se salvar. Então, nós devemos tratar e lidar com todos como se aquela alma fosse salvar e fazer tudo para salvar essa pessoa. Nós não sabemos. Pode ser que hoje ela está na sarjeta, ela está na lama do pecado, mas um dia ela pode ser resgatada de lá e ser purificada pelo sangue de Cristo. 1 Tessalonicenses 4, versículo 4, o apóstolo Paulo, ele fala a respeito que nós precisamos estar buscando mais para ser um instrumento nas mãos de Deus, né? Fala assim, que cada um de vós, disse ele, saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Então, que cada um saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Nós vemos lá o texto de Timóteo, né? 2 Timóteo 2, falou que existe variedade de vaso numa grande casa, né? Uns para honra, outros para desonra. Mas qual é a colocação das palavras do apóstolo aqui nesse versículo? Que cada um saiba possuir o seu vaso em santificação e
honra. Nós precisamos ser vaso de honra. Deus quer nos usar como um vaso de honra, porque de desonra não. Ele não usa vaso nenhum que lhe causa desonra. Agora é o seguinte, o Senhor, ele é desonrado em certo procedimento, muitas das vezes que a pessoa é levado. Jesus, quando orou, lá em São João 17, 21, enfatizou bem sobre a questão da unidade. Todos fossem unidos, num propósito só, num princípio só, fosse unido, assim como o Pai e o Filho são unidos. Também que nós deveríamos ser assim. Essa é a oração de Jesus, que ele fez. E será que essa oração terá o cumprimento final, no desfecho final da história deste mundo, antes que feche a porta da graça? Será? E nós podemos impedir dessa oração se cumprir? Irmão, impedir nós não temos como. Impedir. Podemos não ser incluídos nesta unidade, mas não impedir. Jesus diz que se os discípulos calarem, as pedras clamarão. Outros vêm ocupar nosso lugar, vêm nos substituir. Fomos chamados e não devemos ter cuidado para não perder. Então, agora veja só, irmão, quem trabalha para esta oração não se cumprir, que sentido devemos ter todo o cuidado? Diz assim, aqui na meditação matinal de 83, fala assim: por isso, Satanás está constantemente em ação para impedir essa harmonia e união, para que, ao testemunhar as intrigas, lutas e dissensões, os descrentes tornam-se desencantados com o cristianismo e se firme na descrença e infidelidade. Então, se entre nós manifestarem indiferença, desarmonia, que seja percebido por pessoas que ainda não tomou a posição, eles vão unir conosco no Evangelho que nós professamos? Não. Elas vão perecer. E quem é culpado? Nós, que envolvemos nessas coisas, que Deus não agrada. Somos culpados e vão ser cobrados. Vai ser cobrado sim. Então, o que acontece? Fala assim: Deus é desonrado por aqueles que professam a verdade, enquanto estão em desacordo uns com os outros. Irmãos, Deus é desonrado com isso, quando estamos em desacordo uns com os outros. Como é que fica? Será que nós estamos sendo um vaso de honra ou de desonra? Vamos cada um fazer uma avaliação na situação. Vaso de honra ou desonra? Nessa variedade de vaso aqui, é onde nós nos encaixamos. Agora aqui nós lemos que falou que nós devemos nos purificar dessas coisas. Por quê? Porque o ser humano tem uma tendência natural e cultivadas em condescender com essas coisas. Em 2 Timóteo 2, 24, fala assim, que o servo de Deus não convém contender, mas ser manso para com todos,
apto para ensinar, sofredor, para ver se porventura Deus concede arrependimento a essas pessoas que se opõem para se salvar. O apóstolo Paulo, ele foi um grande exemplo missionário em lidar com as pessoas de diferentes temperamentos, diferentes classes sociais, culturais. E como ele expressa aqui o cuidado que ele tinha, podemos analisar. 1 Coríntios 9, 20 a 23. Veja como ele lidava com situações. Capítulo 9, 1 Coríntios 20 a 23. Diz assim: E fez-me como judeu para ganhar para os judeus. Para ganhar os judeus, né? Para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, como se ele estivesse, quer dizer, identificando com as pessoas, né? Como se estivesse debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, como se ele também estivesse naquela situação. Não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Esse era o objetivo. Fez-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fez-me tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. Ele fazia tudo a seu alcance para salvar as pessoas daquela situação, levar-as a Cristo, levar a verdade, né? E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Quer dizer, ele fazia isso por causa do Evangelho. Fazia de fraco para ganhar os fracos, como se ele fosse fraco com os fracos. Então, ele lidava com essa situação. Aquele como estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, né? Fazia como se ele também tivesse assim. Então, esse método é muito importante. A gente lidar com situações difíceis, com o objetivo de ganhar as pessoas para Cristo. Irmãos, ainda no pensamento do valor da alma, eu quero ler aqui, fala assim: o valor de uma alma não pode ser plenamente estimado. Ninguém consegue estimar plenamente o valor de uma alma. Quão gratos irão os remidos e glorificados que se lembrar daqueles que foram instrumentalidade em sua salvação. Quantas pessoas, né, vão encontrar no reino da glória. Alguém vai reconhecer o missionário, vai dizer: eu era pagão, em terra pagã, destruí meus ídolos. Tu deixasses o seu conforto da sua casa e fosse visitar, me falou sobre Jesus. Agora estou aqui salvo, eternamente salvo. Estou salvo e eternamente salvo, atribuindo essa obra maravilhosa das pessoas, dos missionários. É muito bom, irmão, muito gratificante poder trabalhar nesta obra. Todo membro da igreja tem uma responsabilidade individual, como um membro da igreja visível e um
obreiro da vinha do Senhor. É um obreiro na vinha do Senhor. E devemos fazer seu melhor para preservar a harmonia, união e amor na igreja. Observar então aí a oração de Cristo, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, que também ele seja um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então veja, essa harmonia, essa união, este amor, vai caracterizar para o mundo que Cristo foi enviado do céu aqui à terra para salvar a humanidade. Onde eles vão compreender isso? Na união do povo da igreja de Deus. A igreja de Deus, de fato a igreja de Deus, tem essas características mencionadas. Então essa oração de Cristo cumprirá-se com esses. Vamos cooperar nesta obra, com certeza a recompensa teremos no final da história. Agora, quando nós andamos tortuosamente, com o nosso viver, com o nosso falar, o nosso agir, qual é o conselho da inspiração para nós? Hebreus 12, versículo 13. Vamos analisar aqui, irmão, que é o conselho inspirado para nós. 12, 13. Fala assim. Começando do 12, 13. Fala assim. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não desvie inteiramente, antes seja sarado. Quando a pessoa tem uma postura, quando um cristão tem uma postura de firmeza na fé, no propósito da sua carreira, o que vai acontecer com a influência dessa pessoa, aquelas pessoas que estão cambaleantes, está assim, inseguro, sem firmeza? O que vai acontecer? De acordo com o texto, elas não vão desviar inteiramente, ela será sarada do seu problema. Mas se nós não confirmar essa situação, quem são aqueles que andam realmente numas pegadas de firmeza? Quem são esses? Será que é qualquer um? Ou tem algumas características reveladas? Eu quero ler aqui no Conselho sobre Saúde, página 424, fala assim: os que amam e temem a Deus podem estar rodeados de muitos cuidados, e mesmo assim não tropeçam, nem faz veredas tortuosas para seus pés. Então, aqueles que amam e temem a Deus. Os que amam e temem a Deus. Não faz o quê? Mesmo que seja rodeado de muitos cuidados, mesmo assim não tropeçam, nem faz veredas tortuosas para os seus pés. E lá, quem está com a vereda tortuosa para os seus pés, aí atendeu o conselho de Hebreus 12, versículo 13. Fazei vereda direita para os vossos pés. Os pés devem estar firmados na bendita verdade. Devemos estar com os pés na terra, firme, e a mente firme no céu. Pé na terra, mente no céu.
esse é o conselho da inspiração para todos nós. Devemos procurar fazer autoexame e seguir a orientação de Cristo, né? Vamos considerar aqui, irmãos, para nós estar finalizando, né? Porque o tempo ele passa bem rápido, né? Passa rápido. Só mais um texto aqui de Colossenses, capítulo 3. Veja só, onde deve estar a nossa mente, nosso pensamento, nosso propósito. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Então aqui está promessas para esses que seguem essa instrução da Bíblia Sagrada.